Isaías capítulo 55, versículo 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Isso sugere que o tempo ele é limitado, né? Ninguém vai poder buscar a Deus para sempre aqui na terra, não. Nós vivemos tempo de oportunidade. Quem entende o que eu estou falando? Apesar das crises, né? Das epidemias, das tragédias, das guerras e da incredulidade de muita gente, e a falta de temor e respeito para com a obra, que a gente vê tanto aí, o tempo é de oportunidade. Ou seja, não foi o Valdemiro que te chamou, você pode até ter ouvido um recado meu, não foi o Valdemiro que te trouxe aqui, essas coisas não é o Valdemiro que faz, não. O Valdemiro é homem. O Valdemiro sente fome, sente fraqueza, é. O Valdemiro está desde ontem em jejum. E mal pode parar em pé. Você deve perceber que você não é bobo, não. É. Só que o Deus que faz todas essas coisas é o que dá a você e aquele que está do outro lado a oportunidade. E é o mesmo Deus que colocou essas palavras na boca do profeta, que disse: buscai o Senhor enquanto se pode, invocai enquanto está perto. Nesse momento, você pode ser pecador, muito pecador, você pode ser evangélico, ou católico, ou espírita, ou muçulmano, ou maçom, não interessa. Você pode ser ateu. Se você decidir buscar a Deus, Ele vai inclinar os ouvidos e vai lhe atender. É. Então, quando a Bíblia diz buscar o Senhor enquanto se pode achar, isso aí não é para o evangélico, é para o católico, é para o espírito, não. É para quem se interessar, é para quem aceitar a oportunidade que Ele está dando. Deus não tem nada a ver com religião, esquece esse negócio de religião. Deus é Deus que fala e cumpre. Deus é Deus que promete e realiza. Então, olha só o que diz a palavra: invocai-o enquanto está o quê? Deus está onde, igreja? Deus está aqui, Deus está no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, no Norte. Deus está no Brasil, Deus está lá fora. Hoje é possível as pessoas sentirem a presença de Deus lá no Japão, nas Filipinas, ao mesmo tempo aqui. Mas vai chegar um momento em que ninguém vai encontrá-lo mais. Está escrito isso. Lá no livro de Amós, no capítulo 8, fala, versículo 11, que as pessoas vão andar, viajar de mar a mar, procurando a palavra de Deus, não vão achar mais. Então, Ele está perto hoje. Ele está perto da pessoa que me assiste lá no presídio, na penitenciária. Deus está aí pertinho de você. Está aí do lado. Mas será que Ele pode me tirar daqui? É claro que pode. Você não viu as pessoas falando? Mas Ele conhece o seu coração. É. Deus quer ser invocado. Deus quer ser lembrado. Quem se lembra do nome dEle, a Bíblia diz que aqueles que se lembram do nome do Senhor, Ele cria um memorial só para eles, assim, escreve o nome deles, ó. Aqueles que se lembram de Deus têm seus nomes gravados no memorial. Está escrito em Malaquias, olha lá. Havia um memorial escrito diante dele, ó, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Se você se lembrar do nome dEle e invocá-lo, Ele vai escrever o seu nome lá, ó. É. Ah, mas
Peraí, nem o governo, nem a sociedade, nem meu vizinho me conhece, não interessa. Deus te conhece. Deus te conhece. E Ele vai escrever o seu nome. Quem sou eu? Dá uma olhada para mim. Quem sabe um pouquinho da minha história? Quem sabe? Quem sabe? Deus escreveu o meu nome lá. Todo dia Deus olha o memorial, meu nome está lá. Eu sei disso. Eu acredito nisso. Eu sinto isso. E eu tenho respostas na minha vida que só isso explica. Quando Deus escreveu o seu nome no memorial, eu sei que Ele já escreveu. E a partir de hoje você vai ter respostas na sua vida que só isso vai explicar. Mas é preciso invocá-lo, igreja, reconhecê-lo. É preciso. Olha lá. Deixe o perverso o seu caminho e iníquo os seus pensamentos. O que é perverso? O perverso faz o que, igreja? Espera aí, igreja, eu quero a palavra certa. O que o perverso faz? Perversidade. Eu conheço essa palavra muito pequena. Minha mãe falava, para de perversidade, meu filho. Quem já ouviu isso em casa quando era pequeno? É o que o perverso faz. Perversidade. Mostra lá. Deixa o perverso o seu caminho. O caminho do perverso é um caminho de perversidade. O iníquo os seus pensamentos. O que o iníquo faz? Comete o quê? Iniquidade. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em... Deus é rico em quê, igreja? Em perdoar. Ou coisa difícil é perdoar, né, igreja? Não é verdade? É muito difícil. Mas Deus é rico em perdoar. Ou seja, talvez a sociedade ou algum amigo, alguém não consegue perdoar você. Mas se você invocar o Senhor, Ele te perdoa. Perdoa. Porque Ele é rico em perdoar. Eu e você somos pobres em perdoar. Nós somos pobres em perdoar. E deveria ser o contrário, sabia? Porque Deus não carece de perdão, Deus não erra. Eu e você deveríamos ser ricos em perdoar, porque também carecemos de perdão. Não é verdade? Se eu preciso de perdão, eu tenho que fazer o quê, igreja? Perdoar. Deus não precisa de perdão, mas Ele é rico em perdoar. Que coisa bonita, né, igreja? Deus é rico em perdoar. E Ele perdoa. E aí o Senhor entra falando, porque os meus pensamentos... Quem está falando aí, igreja? É um profeta ou é Deus? É Deus, Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Mas não são mesmos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Quem foi que disse? Eu não sei o que você está pensando. E tem muita gente, né? Talvez se tivesse uma ou no máximo 10 pessoas, fosse possível ouvir os pensamentos. Você vai falar, apóstolo, eu estou pensando isso, a outro. Agora é sua vez, meu filho. Eu estou pensando aquilo, aí vinha o outro. Aí eu ia saber o pensamento ou os pensamentos de alguns. Eu não sei o que você está pensando, mas Deus, eu posso assegurar, Ele sabe. Ele não pensa como você. Quando você pensa que não vai conseguir,
que não vai sair da cadeira de rodas, que não vai conseguir que tal porta se abra. Quando você pensa que não vai ter jeito para a sua família, para o seu ente querido. Eu ouvi um dia desses, uma senhora falou que o médico chegou para ela e falou: pode desligar o aparelho do seu filho, a senhora autoriza? Não tem mais jeito. Ela falou: não autorizo não, doutor, meu filho vai voltar. O filho estava com ela na igreja. Vocês chegaram a ver isso aí? Quem viu esse testemunho? Ah, você acompanha, hein? É verdade, era neto. Quem viu isso? Quem viu? O médico pensou uma coisa. A avó, foi verdade. O neto já é barbudo, né? Ela veio aqui, Ela até me deu uma fechada com o carro ali. Não foi essa? Então, o médico pensou, não tem mais jeito, porque o médico tem a ciência, né? O médico tem a ciência. O médico sabe quando o corpo não vai reagir, ele, pelo menos ele consegue calcular, né? Fala, esse corpo aí não tem condição de reagir, não. Esse é o pensamento dele. Escuta a palavra, por favor. Daqui a pouco. Mas a vovó, ela já estava afinada com o pensamento de Deus. Sabe o que eu entendo, igreja, dessa palavra? Deus está sugerindo assim, por que vocês não passam a pensar como eu? É isso que ele está falando. Deixa de pensar como a mortais, a carnais, homens naturais. E começa a pensar diferente, ou seja, a agir pela fé. Quando alguém provar para você que você não vai conseguir, aí você deve confessar: eu já tenho isso. Amém? Eu já consegui. Porque esse é o pensamento do Senhor. Não é verdade? Por isso que ele disse: os meus pensamentos não são como os seus, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Porque assim como os céus, olha a diferença, ó. Assim como os céus são mais altos que a terra, os céus são mais altos que a terra, igreja? Quanto mais ou menos? Quantos pés? Quantos quilômetros, você sabe? Você não sabe, não? O céu parece que é ali do lado. Ali pertinho assim. Eu dou uma olhada assim. Você dá uma olhadinha aí fora e fala: o céu é logo ali, né? Não? Tem lugar que parece que é mais... Eu lembrei de um pastor da roça, interior, assim que nem eu. Primeira vez que ele voou, entrou no avião, né? Foi transferido na época de Pernambuco para São Paulo. Ele falou assim: puxa, eu sabia que o Brasil era grande, mas é bem alto também. Então, é o pastor Gilberto, né? Não, é irmão dele. E tem outras coisas também, né? Tem muito tempo que eu não vejo ele. Eu fico pensando a diferença do pensamento de Deus para o seu, para o meu, porque Deus está dizendo que a diferença entre o pensamento dele e o dos homens é a diferença, é a distância que há entre a terra e o céu. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim também será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. A igreja, ele disse,
mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que a designei. Deus está dizendo que o que está sendo falado aqui hoje não vai ficar no esquecimento, não. Ou você acha que o Valdemir é inteligente para burro e consegue falar essas coisas todos os dias e consegue interagir assim, falar com as pessoas naturalmente? Nem os que foram preparados para isso, se não tiver um script, um telepronto, sei lá, uma orientação de alguém, agora é tal assunto, não consegue conduzir uma reunião dessas. Consegue? Não. Pega os principais da nossa televisão e fala, você vai começar às 6 da manhã no Brás e vai parar lá para as 18 lá em Santa Amaro. Até o jornal dele de meia hora ele enrola se não botar lá. Ele fica enrolado. Você sabia disso aí? E ele tem o canudinho, eu não tenho não. O único canudinho que eu uso é de tomar o suco, né? É que eu falo só o que Deus me manda falar. E Ele está mandando falar que a palavra dele não vai ficar desse jeito não, vazia não. Não vai ficar só no falar não, Ele vai responder, igreja. Olha lá, mostra lá. Assim como a chuva e a neve, elas caem e elas fazem brotar lá a semente, elas retornam. Você sabia que a chuva e a neve voltam para Deus? Quem sabia? Evaporam. Você sabia ou não? Existe um lugar que chama reservatório. E há com portas gigantescas. Tem uma palavra, um salmo que diz que Deus ele amontoou as águas. Você conhece alguém que consegue amontoar as águas? Quem já amontoou areia? Levanta a mão. Eu também. Quem já amontoou farinha? Tem jeito? Tem, né? Arroz, feijão. Feijão escorrega um pouquinho, mas dá, né? Rapaz, eu sou apaixonado por essa palavra. Igreja, eu acho que alguém não vai se apresentar, mas eu queria, de repente, pegar alguém aqui que tem umas 2 ou 3 faculdades, talvez um médico, um advogado, um juiz, ou um empresário bem-sucedido, ou um professor, que eu ia chamar aqui e falar, montou as águas para mim, vai dar só um copo, só para você fazer um montinho, você consegue? Hein? Você conhece algum cientista que consegue fazer isso? Não. Põe lá. Pois o Deus que fala conosco hoje, igreja, Ele fez isso aí, Ele ajunta em montão as águas do mar. Montão. Quem que já olhou para o mar assim, parecia que um lado do mar estava mais alto do que o outro? Quem já percebeu isso? Eu vejo isso direto. Tem um bispo que olhou para mim assim um dia e falou, vem cá, olha a altura daquilo ali, é uma onda? Eu falei, eu também achei que era. Mas o que é isso? Eu falei, está escrito. Deus quer chamar a atenção da gente em alguma coisa e Ele resolveu amontoar as águas perto da gente. Igreja, o Deus que eu prego para vocês amontou as águas. Quem sabia que a cidade do Recife está 7 metros abaixo do nível do mar? Quem sabia?
7 metros abaixo. Mas as águas estão amontoadas, não pode entrar, só se Deus autorizar. A Bíblia diz que vai chegar um dia que o mar vai tomar o seu lugar. Deus vai autorizar e o mar vai... Agora sim, ó. Eu não vou estar mais por aqui, não. Tem uma música que eu sempre gostava de cantar. Essa terra vai pegar fogo. Aonde é que você vai morar? Esta terra vai pegar fogo. Aonde é que você vai morar? Eu vou. Ela conhece, hein? Peraí. Sabe o que eu acho interessante? Vocês são mais velhos, porque a gente sempre cantava isso aí quando elas eram pequenas, sabia? Conhece, isso é legal, né? E Deus, Ele é poderoso, igreja. Esse é poderoso. Alguém se apresentaria aqui para amontoar pelo menos 2 copos de água para mim, por favor? Não, estou falando sério. Eu vou dar para você, você põe aqui no piso e amontoa. Você consegue ou não? Quem acha que não consegue, levanta a mão. Vai escorrer, não vai? Pois Deus amontou as águas. É isso, é simples assim. É simples assim. E ele... Mostra lá, por favor. A palavra que eu falar, que sair da minha boca, não voltará para mim, mas fará o que me apraz. Que palavra é essa? Apraz. O que é isso? Dá prazer, né? Satisfaz. Ele diz o seguinte: a palavra que eu falar, ela só volta para mim quando ela realizar aquilo que eu quero, ou seja, mudar a vida das pessoas. Fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. A promessa para quem invoca a Deus é isso aí, igreja. Saireis com alegria e em paz sereis. Você não vai se perder, você vai ter um guia. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. Deus maravilhoso. Que coisa, hein? Ele está falando de honra, igreja. Uma pessoa, quando é honrada, ela é aplaudida, não é verdade? Ela é condecorada. Deus não disse, você tem que ter tantas faculdades, você tem que ter dinheiro assim, amizade assim. Ele está falando o seguinte, que a pessoa que o invocar, começou lá em cima, ela vai ter isso aí, ela vai ser honrada. As árvores do campo vão bater palmas para você. Que coisa, hein? Mas não são... Isso é uma figura, né, de linguagem. As árvores não batem palmas, né? São as pessoas. São as pessoas. Em algumas passagens na Bíblia, as pessoas são chamadas de árvores, de videira, de oliveira. Você já viu lá em Juízes, né? Capítulo 9, se eu não me engano, fala. Mas vamos continuar aqui, porque tem uma parte tão interessante aqui. É o versículo 13.
Quem já morou no campo, assim, na roça? Meu Deus, vocês são que nem eu mesmo, caipira? Uai! Quem que já meio afoito assim, andando de chinelo, ou descalço, cravou o pé nos espinhos, quando olhou era um espinheiro, ou seja, uma árvore cheia de espinho. O espinho seca e cai, fica no chão. Quem já aconteceu isso? Hein? É horrível, não é, igreja? É muito desagradável. Eu já andei muito assim pelo campo, e às vezes alguns iam atrás de mim, eu dava com espinheiro, eu falava, cuidado, isso é espinho. Ninguém gosta. Olha lá o que diz a palavra, ó. Em lugar de espinheiros, ou em lugar do espinheiro, porque se você for olhar espiritualmente, isso aí o sentido disso aí, igreja, é espiritual. Tem gente aqui que está andando, está numa fase da vida que parece que está andando num caminho cheio de espinhos. Quem entende o que eu estou falando? São dores, hein? E quando você pisa no espinho, igreja, meu Deus, não dá para, nem adianta calçar depois, que você está calçado e fica comendo o pé por dentro, não é verdade? É ou não é? Tem gente vivendo no caminho de espinhos, cheio de espinhos, dores, né? Tem gente que pisa, ó, porque as coisas estão dando errado. Mas Deus fala assim, no lugar do espinheiro, crescerá o quê? Cipreste. É cipreste, é. Você sabe o que é cipreste? Cipreste é uma árvore que nem naquela fase, naquela época do ano, em que as árvores caem as folhas, o cipreste, ele continua verde. Pode ver no dicionário, o cipreste é um tipo de árvore que ele é verde o ano inteiro. Ele é verde na primavera, ele é verde no verão, no inverno, no outono, ele é verde o ano inteiro, o cipreste. É um tipo de árvore que nunca deixa de ficar verde. Nunca. E a madeira dele, na época, era uma das mais cobiçadas. Junto com o cedro do Líbano. As pessoas iam longe atrás da madeira do cipreste para fazer móveis, os reis. E quando olhavam de longe, as árvores tudo murcha, seca, porque não estava chovendo, o cipreste tirava água não sei de onde. Está escrito isso. E ele estava verde. Então, veja o que Deus está falando para nós, igreja. No lugar do espinheiro, quer dizer, eu vou mudar o seu caminho de sequidão. Na seca você vai andando assim, está tudo feio, não é verdade, igreja? Você já viajou de ônibus assim? Tem um lado, às vezes, você nem quer olhar, tão feio que está, né? Ali é espinheiro, igreja. Deus está falando, eu vou dar uma vida de cipreste para você, uma vida verde, uma vida de verdade para você, se você me invocar. Em lugar da sarça, crescerá a murta. Você sabe o que é sarça? Sarça é um outro tipo de espinheiro, menor, mas é espinheiro, é uma árvore cheia de espinhos também. E a murta é uma árvore pequena que exala um perfume mais forte do que aquele de uma planta que nós temos no Brasil que chama-se dama da noite. Alguém conhece? Quem já viu? A murta, isso é lá na região do Oriente Médio. A murta é um tipo de árvore baixinha
cujas as flores, as pessoas pegavam as flores e passavam na roupa, no corpo e pronto, já estava perfumado. É o que Deus está querendo colocar na sua vida. A sarça também é espinheiro. Então ele vai tirar o espinheiro e botar o cipreste. Ele vai tirar a sarça e botar o que, igreja? A murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Isso quer dizer o quê? Que não vai acabar. Deus está falando, se vocês aprendem a me invocar, é esse tipo de vida que eu vou dar para vocês. Se vocês aprendem a me buscar, é esta qualidade de vida que eu vou dar para vocês. Que coisa, hein? Deus, Ele fala, eu vou trocar o seu espinheiro, vou tirar o espinheiro da sua vida, do seu caminho. Já não vai mais pisar em espinhos. Os seus olhos vão se deleitar de tanto verde. É o cipreste. Está tudo verde. Não é tudo azul, não é tudo verde. Que coisa, hein? No lugar da sarça eu vou botar a murta. Aí se você buscar lá no Novo Testamento, Coríntios, se eu não me engano, Deus fala da fragrância, do perfume de Cristo em nós. O que tem a ver? Tem a ver porque se a murta é uma árvore cheirosa, cheirosa mesmo. Tem uma planta chamada dama da noite que eu me lembro que lá em casa, quando a gente morava em Pernambuco, tinha, né? Você lembra? Aí quando começava assim, dava às 18, 19, dava um cheirinho, né? Gostoso o ambiente. Então, a murta, ela é mais cheirosa ainda, né? Só que as flores, a folha já cheira, mas as flores, as pessoas pegavam para fazer o perfume mesmo. Aquele rapaz, né? Que ia visitar a namorada, não tinha um perfume, botava umas 2 flores daquela no bolso da camisa, da calça. Aí a moça, você está cheiroso, meu amor? Isso é normal, isso é natural. Eu nem banho tomei hoje. Não deu tempo. Então, você vê, né? A palavra de Deus, ela é extraordinária. É a murta ali? Na dama da noite ou a murta que está ali? Quem mostrou isso aí? Hein? É a murta, né? É a murta. Que legal, aqui tem ela também. Traga para mim uma pequena. Não que eu não gosto de tomar banho, entendeu? Eu gosto, mas de vez em quando botar uma florzinha dessa, né, assim. Que legal. Ela é bonitinha ela, ó. É pequena. Olha as flores ali, ó. Isso é cheiroso. Deus já está falando assim, ó. Vou tirar a sarça da sua vida. A sarça tem muito espinho. Eu vou botar a murta. Você entende? Eu vou mudar a sua história, ele está falando. Quem entende isso? É isso. Deus está falando. Você acredita? Tomara. Tomara, igreja. Porque o que ele fala acontece. Você sabe que não sou eu que estou falando. Não. Deus, ele tem falado bastante às pessoas. Ele fala na mensagem, ele fala no louvor, ele fala
nos milagres, né? Ele fala muito no louvor. Você já percebeu que as igrejas de Deus, né? De vez em quando aparece um cantor, um adorador, um levita, mas na mundial, o que tem de cantor, que quando abre a boca para louvar, mexe com as pessoas, quem já percebeu? Tem muito, né? E cada vez aparecendo mais, e vai aparecer mais e mais. Porque aqui Deus fala de todo jeito. De muitas maneiras. Igreja, hoje ele falou que o que ele falou vai acontecer. Você acredita?